Vamos lá então, iniciando mais um dia do nosso trabalho. Nosso estudo de hoje é o Livro dos Espíritos, livro 2º, Mundo Espírito ou dos Espíritos, capítulo 3, Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Nós vamos tratar hoje do segundo item, separação da alma e do corpo, a partir da questão número 154. Bom, nós vimos no nosso estudo anterior o tema a alma após a morte, né? Nós falamos agora sobre a separação. Quando nós tratamos do tema a alma após a morte, nós vimos aqui Kardec conversando com os espíritos exatamente sobre o estado da alma, o seu grau de consciência, a sua individualidade. Kardec trouxe para nós aqui até um texto bastante longo, né, para fazer aqui uma separação entre, bastante longo não, né, um pouco extenso, falando um pouco sobre a individualidade, falando sobre a alma ainda mantendo, né, a sua consciência e não se perdendo no todo universal, trazendo algumas explicações, né, sobre aquilo que nós poderíamos entender sobre a realidade do indivíduo após a morte do seu corpo físico. Kardec, então, seguindo essa linha pedagógica, ele fala agora, né, primeiro a gente pensa, o que a alma vai ser depois? Muito bem. Como se dá essa separação da alma do corpo físico? Então, por isso nós vamos falar agora, né, sobre a morte propriamente. E é um tema sempre bastante polêmico e ao mesmo tempo bastante temeroso, porque talvez esse seja um dos maiores medos que o ser humano tenha, quase que de uma forma inconsciente, né, até mesmo primitiva, porque o instinto de sobrevivência é algo que faz parte da nossa natureza. Até os animais fogem, né? Nós vemos, por exemplo, num ambiente selvagem, nós temos ali os animais encontrando estratégias, não simplesmente para não serem caçados pelos seus predadores. Eles querem, na verdade, se manterem vivos. Por isso, então, eles procuram os seus abrigos, procuram formas de ficarem atentos, né, ao que acontece à sua volta, encontram formas de se protegerem. Enfim, aquilo que nós vemos em documentários é bastante interessante, porque nós vemos, por exemplo, algo que acontece nas savanas africanas, quando nós temos ali os predadores, no caso, podemos ver ali os felinos, né? Ou no caso das hienas, crocodilos, mesmo quando nós vemos ali nos oceanos, quando nós temos tubarões e tudo mais. E aí nós pensamos, que documentário interessante, né? Entre caça e caçador. Mas nós não nos aprofundamos para entendermos um pouco mais, sobre aquilo que, primeiro, o que move o caçador, que é exatamente a sua necessidade de alimentação. Mas muito mais do que isso é analisarmos a caça. Por que ela simplesmente foge? A resposta óbvia ela foge para não morrer. Mas espera aí, como é que um animal pode ter um grau de consciência a respeito da morte? Por que ele tem medo de morrer? E é então que nós percebemos que esse instinto vem junto a nós desde aquela época mais primitiva, quando o princípio inteligente começa então a se elaborar. Quando nós chegamos nesse grau de consciência de seres humanos, falamos da morte, para nós significa a extinção da vida. Nós somos seres sencientes, ou seja, nós temos consciência da nossa existência. No caso dos animais, por exemplo, eles não têm ainda essa consciência, embora hajam para preservar a própria existência. Mas eles não têm ainda o grau de consciência, eles vivem apenas aqueles momentos imediatos que estão vivendo e se preocupam com os seus instintos, né, com as suas necessidades imediatas. Não são capazes de fazer um planejamento a longo prazo, né, de ter ali uma elaboração psíquica mais extensa. Mas, né, nós, sendo então seres com esse grau de consciência mais elevada, nós vivemos nossas vidas agora, temos ali o nosso planejamento, organizamos a nossa vida, construímos as nossas relações, os nossos pensamentos, e temos uma grande preocupação com o momento em que isso vai terminar.
cada um então elabora essa ideia da morte de acordo com sua cultura, de acordo com suas crenças, de acordo com o seu equilíbrio psicológico. Mas a sociedade, de um modo geral, hoje, acaba mesmo, né, tendo essa grande dúvida. Como será que as coisas acontecem no momento da morte e o que será que vem depois da morte? As religiões trazem ali a sua visão, falando sobre a imortalidade do espírito, né, já que todas essas escolas são escolas espiritualistas e, portanto, se sustentam na ideia da continuidade de algo além da matéria, né, ou na existência de algo além da matéria. Então cada um elabora essa ideia a partir das suas bases filosóficas, né, essas crenças, e por consequência trazendo uma influência sobre aqueles que seguem essas crenças. Então nós pensamos nesse momento. Nesse momento tem um desprendimento. Como será que acontece esse desprendimento? Hoje nós temos, né, de um modo, ou podemos assim dizer, dois modos diferentes de avaliar o momento da morte para as sensações e percepções do indivíduo, né? Então, ou três, podemos dizer três formas. A primeira é a ideia materialista, em que tudo que o indivíduo sente naquele momento são as angústias, dores e temores psíquicos, e depois tudo termina no momento em que ele perde a consciência e ele deixa de existir. É a ideia do niilismo, ou a ideia do nada depois da vida material. Depois nós temos ali a visão daqueles que vivenciaram, por exemplo, a ideia da experiência de quase morte, naqueles momentos em que houve um transe, podemos dizer assim, motivado por substâncias, no caso, por exemplo, de uma anestesia, ou no caso de um estado comatoso provocado por um trauma, e aí então o indivíduo tem ali uma visão além do mundo material, e para ele as descrições que chegam para nós, para aqueles que vivenciaram a experiência de quase morte, é uma sensação agradável. A grande maioria traz assim: olha, eu senti uma sensação agradável, de leveza, eu não senti as dores do corpo físico, eu vi aquele túnel de luz, eu tive ali a impressão de presenças ali próximo a mim, e depois eu me senti atraído de volta para o corpo e despertei. Então a ideia que é passada, né, Didimo, bom dia. A ideia que é passada então é que a morte não traz nenhum tipo de dor, nenhum tipo de sensação. O que ele sente são aqueles momentos que antecedem esse momento da morte, né, em virtude dele ter consciência daquilo que ele vivencia, por exemplo, né, das dores, né, de um acidente que ele sofreu, alguma coisa relacionada com as causas que o levaram a esse estado de inconsciência temporária. E a terceira parte, né, que nós temos ali da morte são exatamente aqueles que morreram de fato e voltaram para contar como isso aconteceu. Hoje, né, nós podemos dizer que são pouquíssimas as escolas que tratam desse assunto. Nós podemos dizer o Espiritismo é uma dessas escolas, já que o Espiritismo tem como base a comunicação com os espíritos, com os mortos. Nós temos, por exemplo, a Umbanda, que também tem o mesmo princípio, também de comunicação com os espíritos, embora, né, com propósitos, ou melhor, por caminhos diferentes, né, embora busquem o mesmo propósito, que é o esclarecimento, que é o auxílio e tudo mais. Mas então, através desse canal mediúnico, é possível então questionar aos espíritos as causas que o levaram, ou melhor, as impressões que eles tiveram no momento da morte. E aí então cada um vai contando a sua história, de acordo com as causas da morte. Alguns sofreram mais, outros sofreram menos, alguns sofreram de um modo imediato, outros demoraram um pouco mais. Mas algo que pode ser comum a todos, nós podemos dizer assim, é aquela angústia que antecede esse momento tão especial. Para falarmos um pouquinho, antes de falarmos um pouco mais sobre esse tema, eu separei aqui um artigo interessante, escrito pela psicóloga Bel César. Ela pratica psicoterapia sob a perspectiva do budismo tibetano, né? E ela trabalha com essa parte, né,
do tratamento do estresse traumático, né? E também, deixa eu ver aqui, né? E também dedica-se ao acompanhamento daqueles que enfrentam a morte. Ela escreveu livros como Viagem Interior ao Tibete, Morrer Não Se Improvisa, e também o Livro das Emoções e Mania de Morrer, né? Dentre outros aqui. Então o artigo dela traz para nós uma visão da psicologia a respeito desse momento tão especial para todos nós, né? Especial para uns um momento de libertação, para outros um momento de grande pavor, né? Tic-tac, bom dia. Então aqui, você tem medo de morrer? A psicóloga então Bel César diz assim para nós: todas as vezes que tive a oportunidade de fazer essa pergunta a alguém, escutei respostas diferentes. Quando disseram que sim, os medos mais comuns eram sofrer uma dor incontrolável, ser humilhado, ficar dependente, separar-se de pessoas queridas ou sentir-se arrependido por ter vivido inutilmente. Mas o maior medo era o de sentir o próprio medo. Sob um aspecto mais geral, o medo da morte é o resultado de um tabu. Se tivéssemos mais familiaridade com a própria ideia da morte, não haveríamos sob o manto da tragédia. Quanto mais tentamos fugir de um medo, mais ele cresce. A consciência da morte nos ensina a desfrutar a vida com mais intensidade e, ao mesmo tempo, de maneira menos dramática. Se encararmos com naturalidade o fato de que somos mortais, valorizaremos muito mais cada momento da vida. Sob um aspecto mais sutil e profundo, não são os objetos e as situações externas que criam em nós o medo da morte, mas a ideia ilusória de um eu permanente e de existência inerente que seria aniquilado com a morte. O medo da morte, então, surge como uma atitude defensiva, egóica, frente a essa desintegração. Muitos de nós estamos estancados pela ideia de reconhecer a morte como uma aniquilação. Nuland escreve em Como Morremos, da editora Rocco: nenhum de nós parece psicologicamente apto a lidar com o pensamento de nosso estado de morte, com a ideia de uma inconsciência permanente em que não existe vazio nem vácuo, e simplesmente não existe nada. Isso parece tão diferente do nada que precede a vida. Temos dificuldade de sustentar a ideia de não sermos nada. Não é natural pensar em algo que não tenha continuidade. A certeza de uma continuidade após a morte ajuda-nos a lidar com o niilismo de nossa cultura materialista, em que o abstrato e o invisível não são reconhecidos como verdadeiros e positivos. Precisamos aprender a ver além das aparências imediatas. Temos de aceitar a existência de níveis sutis da realidade que não são concretos nem mensuráveis. Enquanto não ampliarmos a ideia acerca do que somos, teremos dificuldade para compreender que não somos apenas uma mente pensante. Quando encaramos a morte como uma transformação, e não como fim, o medo generalizado da morte perde o seu poder sobre nós, e a energia vital, até então bloqueada pelo medo, é liberada, gerando disponibilidade e alegria de viver. Um dos medos mais fáceis de dissolver é o relativo à dor. Com a medicação correta, pode-se controlar a dor sem obscurecer a consciência do paciente. Hoje em dia, isso já é possível. Ao sentir medo, em geral, sentimos-nos frágeis e isolados. Mas se tivermos alguém com quem compartilhar nosso medo, logo nos daremos conta de que eles são universais, o que nos ajudará a sair do isolamento. O medo e a morte são dois indutores poderosos que nos levam a buscar o autoconhecimento. Refletir sobre a impermanência leva-nos a buscar com maior dedicação a vida espiritual. Por isso, os textos budistas aconselham-nos a pensar em nossa própria morte 3 vezes ao dia. Se nos ocuparmos apenas com a vida material, não daremos espaço para essa prática, que faz com que estejamos prontos para o momento em que nossa morte chegar. Então aqui, esse é o texto que ela coloca, né, e depois ela dá uma sugestão, né, que no próximo artigo
ela falará sobre como fazer companhia a uma pessoa que está próxima à morte. Então, certamente, um tema bastante interessante, um tema que traz para nós ali visões variadas, porque embora a psicologia trate do psiquismo, ela não é necessariamente espiritualista. Nós encontramos psicólogos que têm ali a sua crença, ou seja, são espiritualistas, e nós temos psicólogos que se prendem à crença materialista, vivendo aquilo que diz respeito ao mundo físico, aos interesses do mundo material, com uma vida com um prazo de validade, com um prazo de existência. Bom dia, Brasil. Com um prazo de existência. Então, aqui no caso, nós encontramos uma que é espiritualista. Então, certamente, para aqueles que têm medo da morte, lidar com uma psicóloga que tem essa visão além da vida material, certamente é muito mais simples. Mas eis então que ficava ainda aquela dúvida, eu sou então esse ser que vive no mundo físico, eu penso na minha morte, eu penso que existe alguma coisa depois. Mas a pergunta é, o que é essa coisa depois? Porque até então, você não sabe o que existe depois se você não perguntar para quem está vivendo esse depois. Do contrário, nós começamos a elaborar nossas próprias crenças baseado nos elementos com os quais nós temos contato. Também acho, Mariona, são técnicas, a gente tem que estudar cada uma dessas escolas dando a sua visão. E a gente vai então formando o nosso ponto de vista com esse mosaico de ideias, com esse mosaico de ensinamentos que chegam para nós. Doug, bom dia. Então aqui no nosso Livro dos Espíritos, então Kardec, quando conversou com os espíritos, foi um passo absolutamente natural perguntar para esses espíritos como foram as experiências que eles tiveram nesse momento da desencarnação. Essa é uma expressão nossa, que nós espíritas utilizamos exatamente para poder minimizar o impacto dessa ideia da morte como sendo algo que diga respeito à aniquilação, à destruição de alguma coisa. Porque é assim que nós vemos. Uma árvore que morre é uma árvore que simplesmente é destruída. O indivíduo que morre é um indivíduo que foi destruído. Só que quando nós começamos a ter essa visão espiritualista, ou essa visão espírita mais especificamente, que trata da continuidade da vida no mundo espiritual, da continuidade da existência do indivíduo, da continuidade dos seus pensamentos, do seu modo de ver o mundo, dos seus sentimentos, do afeto que ele tem por outras pessoas, mesmo estando num plano existencial diferente, Kardec quando começou a perceber isso, foi necessário perguntar aos espíritos como foram suas experiências. Exatamente para que nós, encarnados, também tivéssemos esse entendimento, mudando aquela ideia da morte, porque ela sempre foi muito tétrica. Ou seja, quando nós falamos em morte, nós de imediato começamos então a trazer no nosso pensamento os elementos que constroem essa ideia. Então nós falamos do medo, nós falamos do preto, que é a cor utilizada geralmente por aqueles que se vestem de preto para poder mostrar que estão sofrendo. Nós falamos da própria dor, nós falamos do sofrimento do indivíduo, daqueles que estão próximos. Nós vemos os ambientes, hoje nós percebemos que existe uma construção nova, por exemplo, para cemitérios, que são chamadas as necrópolis. Já não são mais aquelas construções com túmulos, com aquelas sepulturas temerosas, medonhas, Hoje nós vemos, parece que são campos de paz. São ambientes que aos olhos são agradáveis, embora para o coração ainda sejam ambientes bastante dolorosos. Então são ambientes que são agradáveis. Temos ali as artes também, que acabam trazendo para nós uma imagem diferente, Nós chegamos até a estudar sobre isso em outro momento, falando sobre a arte tumular. A arte tumular é a arte que fala exatamente sobre a morte. Então nós temos aquelas esculturas magníficas, feitas por artistas absolutamente talentosos, que temos ali anjos, temos santos, temos pequenos animais que fazem aquela decoração. Então hoje nós começamos, vamos dizer assim, mais humanizar esse ambiente tão doloroso que é o cemitério, que tira aquele símbolo da morte e traz para nós uma sensação de paz, embora essa paz esteja ainda ligada a essa sensação de perda, de dor.
A Sandra lembrou aqui para nós, né, no dia em que meu pai morreu, ele saiu e foi falar com seus vizinhos como se estivesse despedindo. Foi conversar e na casa do último ele teve um infarto, né, e morreu. Interessante, né, o Sandra. Né, então tem aqueles que têm aquela percepção, mas Kardec vai falar sobre isso também para nós, sobre esse tema, né. O Brás lembrou aqui embaixo, né, aconteceu esse caso na fazenda que nasci. Ele anunciou e marcou a hora e local que devia estar, né, interessante. O Dudu colocou em cima, né, no estudo anterior eu havia dito que tinha uma mensagem psicografada sobre almas, né? Quando estiver encerrando o estudo, posso dizer, beleza, a gente vai ver sim, Dudu. Tá, só lembrar no finalzinho aqui que eu já libero e a gente lê, ouve essa mensagem. Então, o que nós temos, né, nessa ideia da morte para nós é exatamente isso, né? São coroas de flores, são velórios, são casas funerárias, são aqueles cortejos fúnebres, então sempre algo muito relacionado com a dor. Então Kardec, quando conversou com os espíritos sobre isso, era exatamente para trazer para nós uma visão real desse processo, levando em consideração como ponto fundamental que o indivíduo continua vivo, consciente, individualizado e tendo ali a mesma ligação ou tendo ainda uma ligação muito forte com aquilo que ele viveu durante a sua vida aqui no mundo físico. Fen colocou para nós, né, ainda acho que cremação é mais simples e prático que não ocupa espaço, né? A forma como nós vamos lidar, né, com o corpo que fica depende muito de cada cultura, né? Hoje nós temos processos mais modernos que são as dissoluções, né, ou dissolver o corpo físico através de processos químicos. Então nós vamos aprendendo a lidar, cada um, né, com sua forma, cada cultura, cada indivíduo com suas próprias crenças. Então nós temos pessoas, por exemplo, eu me recordo de um documentário que foi produzido pela TV Cultura, isso há muitos anos, e infelizmente eu não acho esse documentário mais para poder compartilhar com vocês e reassistir. Chamava Arquitetura da Morte. Tem um documentário semelhante, né, falando sobre o nazismo, mas não é esse. Nessa Arquitetura da Morte, esse documentário ele falava sobre todas as etapas do processo da morte. Ou seja, as etapas da logística. Então fala dos profissionais, desde o momento em que existe a morte, por exemplo, num hospital ou num ambiente qualquer, até passando por aqueles que fazem autópsias, por aqueles que fazem depois a preparação do corpo, no caso das casas funerárias. Depois nós temos aqueles que fazem o sepultamento, temos aqueles que trabalham com cremação, depois aquele trabalho da psicologia, que é importante, temos trabalhos de maquiadores também, que é importante, né? Inclusive nós tivemos no documentário uma entrevista feita pela TV UOL, que entrevistava exatamente vários profissionais da área desse, eu não vou dizer mercado da morte, que seria muito simplista, né, e superficial, mas desse processo da morte. Então nesse documentário, o Arquitetura da Morte, tinha entrevista de uma mãe, e ela então vai saber, né, Brás, né? Já fui, né? Eu já fui preparador, na verdade, né? E mais ou menos, né? Porque trabalhando em hospital a gente acaba tendo contato com esse processo também, né? Então aquela parte do tamponamento e tudo mais, até ir para casa funerária a gente estava por ali. Então nessa Arquitetura da Morte, me recordo de uma criança que estava sendo sepultada e ali desencarnou por volta dos seus 5, 6 anos de idade, e ela estava no cemitério, então estava ali, né, os trabalhadores, né, do cemitério, me esqueci o nome deles agora. Então esses trabalhadores estavam fazendo ali o sepultamento, né, então estava ali preparando aquele cimento para poder fechar o túmulo da criança e tudo mais. E a mãe então chegou perto dele e disse assim, isso quem contou foi esse profissional, chegou perto dele e falou assim, o senhor poderia deixar uma parte da lápide um pouquinho aberta? Mas ele falou, mas por que fazer isso? É porque meu filho tem medo de escuro. Né? Então essa foi uma cena muito marcante, falando exatamente do modo como cada pessoa vê. Então há aqueles que têm medo da cremação, há aqueles que não se importam com a cremação, há aqueles que têm medo de doação de órgãos, há aqueles que a própria ideia da morte já é pavorosa, há aqueles que vivem, que tratam disso de uma forma muito natural.
Os psicólogos que são especializados em tanatologia lidam com a tanatofobia. Thanatos, né, que era o deus da morte. Então, tanatologia é o estudo da morte. E o tanatofobia é o medo da morte. Então, nós temos ali as nossas culturas, essa multicultura que existe no nosso planeta, traz visões diferentes sobre esse momento. Se nós formos para a Índia, por exemplo, nós encontraremos ali, nas margens do rio Ganges, corpos sendo cremados ao ar livre. Thanato. Isso aqui, ó. Thanatos é o Deus, né? Então, tanatologia e tanatofobia. Esses são os dois nomes, né? Então, nós fomos para o Japão, por exemplo. Eu me recordo quando era criança, era muito comum aquela história de falar assim que durante as mortes, né, os japoneses levam doces, levam comida e tudo mais. Para outros cantam e dançam, para outros tem aquela cremação ao ar livre, outros têm aquelas, como no caso dos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum, dentro, né, das casas funerárias tem aquele salão de recepção. Depois você vai para a casa da pessoa assistir ali algum filme, algum documentário sobre ela, fala sobre ela, é servido ali depois uma refeição leve para as pessoas. Cada cultura com um trato diferente, né? Então, na verdade, o que é importante é que nós trabalhemos essa ideia muito mais do que a morte, pensarmos naquilo que vem além da morte, porque a morte é um processo que é inevitável para todos nós. É algo que nós lidamos constantemente. Só que o grande medo que nós temos primeiro, é aquilo que vem depois. Cada um elabora uma ideia a partir, então, como nós comentamos, de uma cultura, e aquilo que vai ficar, aquilo que vai se perder. Então são vários, né, os estímulos que nós temos para sentir medo desse processo. A Marion colocou, né, o México tem a cultura de no dia dos mortos ir ao cemitério e festejar os mortos, levando tudo que o morto gostava, né? Tem inclusive, né, Marion, eu me lembro também, tem chamado de Dia de los Muertos, né, que é chamado. Eles trazem, né, aquelas pessoas se vestem, trazem aqueles bonecos, né? É um momento muito especial. E, inclusive tem também ali algumas culturas, não me recordo se é no México, em algum país da América Latina, que depois de 3 anos ou depois de um tempo, os próprios familiares vão ao cemitério para poder recolher, né, os restos mortais dos seus familiares e depois dar um destino. Então é uma cultura que eles têm, né? Então, por isso é importante nós esclarecermos. E a doutrina espírita, claro, né, conversando com os próprios desencarnados e aprendendo sobre esse momento, já que cada um vai relatar ali a sua experiência, nós aprendemos exatamente sobre esse momento. Então vamos lá, aqui para o nosso Livro dos Espíritos, na questão número 154. Kardec pergunta básica: a separação da alma e do corpo é dolorosa? Porque as pessoas perguntam, né, será que a morte dói? Será que é doloroso morrer? Nós sabemos que a doença, né, ou aquilo que levou a pessoa a morrer, tem ali, pode ser algo leve, pode ser algo súbito, pode ser algo prolongado, uma doença degenerativa, um acidente. Então aquilo morre, mas o desprendimento do espírito dói? A resposta: não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. O sofrimento que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. Claro, né, como eu comentei com vocês aqui, e nós temos que pensar dessa forma ao estudarmos o Livro dos Espíritos, que as respostas que nós recebemos, elas vêm de espíritos que já alcançaram um grau de consciência e sabedoria no plano espiritual e trazem para nós esse ensinamento. Mas ao falarmos, por exemplo, para um espírito comum, se para ele morrer é um prazer, de deixar aquilo que para ele era importante no mundo físico para chegar no mundo espiritual, para ele é algo desesperador. Então, certamente é um prazer para um espírito que vê chegar ao seu fim no exílio, quando ele tem consciência de que ele é um ser espiritual, habitante de uma dimensão imaterial.
Para aquele que se encontra ainda preso à matéria, ele simplesmente está deixando tudo aquilo que para ele é importante. E quando nós falamos daquilo que está no mundo material, nós não pensamos apenas em termos de patrimônio, de sensações, nós falamos de afeto também. Quantos são os espíritos que, ao chegarem no mundo espiritual, sofrem desesperadamente porque deixaram seus familiares, os seus amores, deixaram também, claro, né, suas posições, o seu patrimônio, as sensações que eram importantes para ele e tal. Então, nesse caso, é sem dúvida nenhuma um grande prazer para o espírito que chega no mundo espiritual e percebe realmente que deixou o mundo de exílio, na condição em que ele era exilado, e agora se encontra numa condição de liberto. Kardec coloca para nós aqui um comentário. Na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Então a vitalidade vai se dissipando gradualmente até chegar o momento em que o espírito, já durante esse processo, ele vai se desprendendo. No momento em que existe a morte biológica, o espírito simplesmente rompe aquele único fio que estava ligando ainda. Kardec fala sobre esse momento do passamento, que nós já estudamos, né? Lembrando que esse livro aqui, o Livro dos Espíritos, foi o primeiro livro que foi escrito, né? E depois ele foi reeditado, né? Foi em 1862, e aí então depois veio o livro Céu e Inferno. Então lá no Céu e Inferno, Kardec, quando ele trouxe para nós, lá no primeiro capítulo da segunda parte, chamado Passamento, passamento é mais uma expressão para falar de morte, seria ali um eufemismo, né, para poder diminuir o impacto desse nome, né? Gilda, bom dia. Então, o passamento, Kardec escreveu então, naquele capítulo, toda a ideia desse processo da morte, mas falando principalmente da condição do espírito após a morte. Ele não falava da morte, propriamente como vem falando aqui, sobre se dói, se não dói. Ele fala se o espírito, se ele era um espírito que viveu uma vida com equilíbrio, se ele é um espírito que cometeu suicídio, se é um espírito que desencarnou de um modo súbito ou se foi de um modo gradual. Então ele fala sobre o estado psíquico do espírito. Ou seja, nós vamos ver depois aqui, no próximo item, número 3, sobre o estado de perturbação. Essa perturbação é essa desorientação que o espírito vive logo após a desencarnação. Exatamente porque esse desprendimento traz para ele uma confusão que pode demorar mais ou menos tempo de acordo com o grau de espiritualização que o espírito tem. Questão número 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Também é uma grande dúvida, porque a ciência não se manifesta sobre essa ideia, sobre esse tema, exatamente porque não leva em consideração o espírito como algo concreto. Apenas trata dele como um objeto de fé. As religiões falam sobre a continuidade da vida, mas não tratam do momento específico do desprendimento. Exatamente porque, para falar sobre isso, você precisa falar com o espírito para perguntar o que ele sentiu. Como você, no caso das doutrinas principais do catolicismo, das religiões evangélicas que são predominantes no Brasil e aqui no mundo ocidental de um modo geral, a comunicação com os espíritos é algo inaceitável. Consequentemente, não se sabe como acontece esse processo do desprendimento. Você sabe que o indivíduo está vivo aqui no mundo físico, depois ele fica vivo no mundo espiritual. O modo como ele atravessa essa ponte acaba sendo um grande mistério. Mas para poder saber é só você perguntar para quem atravessou. É o que a doutrina espírita faz através desses ensinamentos que os espíritos trazem. A Angelina lembrou aqui, né, meu pai foi suavemente como uma vela, né, que aos poucos se apaga. Certamente, pelo menos nesse processo de transição, é algo de muita tranquilidade, né? E a gente lembra aquilo que Richard Simonetti comenta no seu livro Quem Tem Medo da Morte, né? Porque muitas vezes a morte pode ser tranquila, mas se o espírito viveu viciações de modo desequilibrado, a morte para ele acaba sendo um grande sofrimento, embora fisicamente haja esse processo. Para aquele que teve uma vida tranquila, uma vida com dignidade, uma vida com sabedoria, uma vida em que prevaleceu o amor por aquilo que ele faz, pelas pessoas, pelo ambiente, e se desencarna desse modo natural, ele simplesmente chega no paraíso, né? Podemos dizer assim.
Então, como se opera a separação da alma e do corpo? Os liames que a retinham, sendo rompidos, ela se desprende. Kardec então coloca, né, a separação se verifica instantaneamente, numa transição brusca. Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? Resposta dos espíritos: não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo subitamente liberado. Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames, estes se soltam e não se rompem. Esses se soltam e não se rompem, né? Kardec faz um comentário aqui então para explicar para nós exatamente essa questão da ligação, porque traz muitas dúvidas para nós. Quando se fala que acontece de uma forma gradual, a primeira imagem que vem para nós, por exemplo, é a questão de uma desencarnação violenta. Um acidente que acontece, o indivíduo morre na hora, como se diz popularmente. Esse morre na hora, o que acontece com o espírito? Ele é jogado para fora do corpo? Como nós vemos, né, em vários cenários que são apresentados para nós nos filmes que nós assistimos, porque a ideia é que as pessoas têm. Acontece a morte, né? Nós vimos isso, por exemplo, no filme mais clássico que nós conhecemos, o filme Ghost. Quando aconteceu a morte do nosso querido personagem Sam, que ele foi ali então, sofreu, né, aquele latrocínio, e aí então ele saiu correndo, quer dizer, já não havia mais ligação nenhuma. Será que as coisas acontecem dessa forma? Ou quando nós vemos, né, nos hospitais, né, nos filmes também mostrando o indivíduo doente, de repente ele tem uma parada cardíaca, você vê o espírito levantando do corpo e ele vai embora. Será que é assim que acontece? Vamos ver o que Kardec explica para nós. Aline, bom dia. Durante a vida, o espírito está ligado ao corpo pelo seu envoltório material ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo, e não desse envoltório que se separa do corpo, quando cessa a vida orgânica. A observação, exatamente nesse fundamento, né, é nisso que se fundamentam os ensinamentos, né, a partir da visão de Kardec, exatamente as observações. A observação prova que no instante da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente. Ele se opera gradualmente com lentidão variável, segundo os indivíduos. Para uns é bastante rápido, e pode dizer-se que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Noutros, porém, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito mais demorado e dura, às vezes, alguns dias, semanas e até mesmo meses, o que implica a existência no corpo de nenhuma vitalidade, nem a possibilidade de retorno à vida, mas a simples persistência de uma afinidade entre o corpo e o espírito, afinidade que está sempre na razão da preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Aqui, só para a gente trazer uma explicação, ele fala exatamente sobre isso, né? Muitos espíritos acabam morrendo biologicamente, o seu corpo físico, né, biologicamente destruído, mas o espírito continua vinculado a ele. E aí então ele vai sofrer, como nós já vimos nos casos mais graves, né, que são os casos de suicídio, o espírito continua vinculado ao seu corpo físico, sentindo todas as impressões relativas, né, ao processo de decomposição. É uma cena simplesmente terrível que para nós, embora os espíritos se esforcem para descrever, para nós é algo inimaginável. Nós não temos nada comparado na nossa vida física a alguma coisa relacionada com isso. Então nós usamos a nossa imaginação para tentar entender o que os espíritos querem dizer com esse processo tão terrível que é o espírito ficar vinculado ao seu corpo físico. Para outros, entretanto, como foi colocado para nós aqui, esse desprendimento é quase que de imediato, porque o espírito, durante a sua existência, se espiritualizando de tal forma, apenas aguardava um momento de libertação. E aí então vem ali, né, toda a história de cada indivíduo, os seus valores, a forma como ele viveu sua vida. Depois ele diz assim para nós ainda: é lógico admitir que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá para separar-se dela. Por outro lado, a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida corpórea,
e quando a morte chega, é quase instantânea. Esse é o resultado dos estudos efetuados sobre os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade que persiste em alguns indivíduos entre a alma e o corpo é às vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e peculiar a certos gêneros de morte, verificando-se em alguns suicídios. Então aqui, como Kardec coloca, esse desprendimento é maior ou menor, mais ou menos intenso. Se colocarmos, por exemplo, é claro que nós temos aqui a nossa curiosidade de começarmos a perguntar, mas e aquele caso, como é que foi? E aquele outro caso, como foi? Nós tivemos, por exemplo, alguns relatos de espíritos que desencarnaram através de acidentes aeronáuticos. Então não é o caso, por exemplo, que nós vemos num acidente de carro, que o indivíduo muitas vezes pode ficar preso nas ferragens, pode ali desencarnar durante aquele momento de em que ele vai sendo resgatado. No caso de um acidente aeronáutico, geralmente são mortes instantâneas. Então tem espíritos que trazem relatos para nós, falando, por exemplo, que eles simplesmente se desprenderam momentos antes da desencarnação. Momentos antes do impacto. Até trouxe para vocês um relato de um garoto que era vizinho meu. Ele tinha ali por volta de 12 anos de idade, e ele foi atropelado. Ele andava de bicicleta e ele foi então atropelado. No momento do impacto ele desencarnou. Aí posteriormente, os pais recorreram ao centro espírita e começaram a receber algumas psicografias. A primeira psicografia veio de um amigo espiritual desse jovem que dizia que ele estava em processo de recuperação, que ele oportunamente se manifestaria para a família, e depois começou então a vir as psicografias desse jovem. A primeira psicografia que ele colocou foi: pai, eu não senti dor na hora da morte. No momento do impacto eu já não estava mais ligado ao meu corpo físico. Ele trouxe esse esclarecimento, obviamente orientado por outros espíritos, já que inicialmente ele provavelmente não teria esse entendimento. Então, são relatos muito comuns esses, de espíritos que se desprendem antes daquele momento de desencarnação. E isso acontece, como nós já vimos também, por uma questão de merecimento. O espírito, quando ele tem o merecimento de ser poupado dessas dores, pelo fato de ter tido uma vida, não necessariamente uma vida elevada, porque isso é tão raro nós encontrarmos no nosso mundo, mas uma vida pelo menos equilibrada, com suas fraquezas, com suas tendências, mas pelo menos ali trabalhando no seu cotidiano para evitar os erros que trazem para nós tantas dores morais. Então o espírito recebe essa assistência no momento da desencarnação. No momento em que isso vai acontecer, ele já está sendo assessorado. Mas se nós tivermos, por exemplo, aqueles casos de, por exemplo, um acidente de carro, estou trazendo para vocês aqui várias situações para a gente poder ilustrar um pouquinho esse raciocínio. Dom Jorge, bom dia. Como é o caso, por exemplo, vamos colocar assim, ladrões fugindo da polícia e de repente acontece um acidente e todos os ocupantes acabam morrendo. Como será a desencarnação desses indivíduos que tiveram uma vida no crime? Nós já tivemos casos, por exemplo, de espíritos que desencarnaram de uma forma violenta e continuaram ligados ao seu corpo físico. Depois eles foram então levados por espíritos obsessores que estavam ali próximos a ele. Então tem todas essas histórias no mundo espiritual. Então são casos que trazem ali detalhes muito particulares de um indivíduo para outro. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de assistir ao filme Deixe-me Viver, a história do Luiz Sérgio, que fala sobre aborto. Depois eu vou disponibilizar para vocês assistirem lá no nosso grupo. Nesse filme, então, conta a história de jovens, de pessoas que foram abortadas. E ali nós temos outros casos, por exemplo, de espíritos que, durante esse processo de gestação, começam a ligar os primeiros fios. E eles se completam, como os espíritos já disseram para nós aqui no Livro dos Espíritos, no momento do nascimento. É quando esses laços se fortalecem e se fixam definitivamente. Mas durante o processo de gestação, essa conexão vai acontecendo. E aí então nós temos o aborto. O aborto nada mais é do que a morte biológica que provoca a desencarnação.
Mas os vínculos do espírito com o seu corpo físico são vínculos ainda muito sutis, que estão ali acontecendo durante todo esse processo. Então, cada situação traz para nós uma particularidade, não apenas com relação ao tipo de morte que o indivíduo vivencia, mas até mesmo as características de espiritualização que o indivíduo tem, seus valores, o seu modo de viver. Então nós temos ali diversas variáveis que fazem parte dessa complexa equação que diz respeito à morte. Deixa eu ver aqui rapidinho. A Sandra colocou outra coisa curiosa, é que quando meu pai desencarnou eram 18 horas. Eu cochilei rápido e o vi sorrindo para mim, né? Eu morava em Brasília e penso que ele veio se despedir de mim. Também são relatos muito comuns dessa conexão que existe, né, entre os encarnados, naquele momento em que alguém sente algum tipo de angústia, o outro tem a impressão de que teve contato, ou de fato teve realmente contato com aquele que desencarna naquele momento. Então, os espíritos dizendo que no momento em que desencarnavam, pensou muito naquela pessoa e transmitiu ali o seu pensamento. Enfim, né, várias situações que despertam a nossa curiosidade sobre esse tema. Continuando, diz aqui para nós, questão 156. A separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica? Ou seja, o corpo não morreu ainda. Nós temos hoje tantos casos, né? Mortes cerebrais, por exemplo, pessoas que entram em estado de coma, ficam inconscientes, no caso de doenças degenerativas, pessoas que desencarnam com uma idade muito avançada. Simplesmente observa que a vida se mantém por aparelhos, por medicamentos, por milagres, vai saber por quê, mas ali se encontra numa condição irreversível. Naquele momento o espírito se encontra vinculado ou não? Também é algo bastante curioso para nós. Respondem os espíritos: na agonia, às vezes, a alma já deixou o corpo, que nada mais tem do que uma vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, não obstante, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Ele se mantém enquanto o coração fizer circular o sangue pelas veias, e para isso não necessita de alma. Então, mais uma vez, de acordo com o merecimento do espírito, esse desprendimento pode acontecer até mesmo antes da sua morte biológica, da morte biológica do seu corpo físico. Mas para aqueles espíritos que são muito ligados, eles ficam agonizando até o momento final e inclusive dando continuidade nesse sofrimento após a morte do corpo físico, como nós já vimos. André Luiz, nós vamos estudar sobre isso nas obras desse nosso amigo, ele conta um caso de desencarnação, em que houve a necessidade de um suporte do plano espiritual para fazer com que o espírito desencarnante ficasse inconsciente para que facilitasse a sua desencarnação. Porque o seu interesse era tão grande em continuar vivo, pelo afeto, pela relação que ele tinha com a família, que ele estava ali simplesmente se prendendo no corpo físico que estava entrando em colapso. Aquele processo metabólico estava cessando, as suas células entrando em decomposição, o seu corpo ali se degenerando gradualmente, né, por causa da falta dessa oxigenação, e ele continuava preso. E aí, então, obviamente, por esse merecimento, ele foi colocado num estado de inconsciência para que ele fosse desligado. E aqui a gente lembra sempre que os espíritos tratam desse tema de um modo assim objetivo, que depois nós temos ali caso a caso que fala sobre as equipes que estavam ali próximas. Inclusive nós estudamos no livro Voltei a descrição, né, de irmão Jacó, que falava que no momento da sua desencarnação ele estava sendo assistido por dois espíritos, Dr. Bezerra de Menezes e também depois pela filha Marta. Então nós temos ali, né, uma assistência, um suporte que é dado para esses espíritos durante a desencarnação, onde há ali o desligamento, né, a desconexão daquele fio prateado que os espíritos falam e tudo mais. Então aqui, como nós vimos, muitas vezes nós temos ali casos em que o corpo físico continua vivo, mas o espírito já está desvinculado. Mas ao mesmo tempo, momento em que o corpo está morrendo e o espírito ainda continua muito preso a ele. Questão 157. No momento da morte,
A alma tem às vezes uma aspiração ou êxtase que se faz entrever o mundo para o qual regressa. Aqui ele coloca para nós, aquela aspiração ou êxtase. Quer dizer, o que o espírito sente no momento em que ele está se desligando? Nesse caso nós temos, é como se o espírito desse, o espírito, não o corpo, desse aquele suspiro, percebendo que aquela liberdade chegou para ele. Seria como se ele estivesse preso numa cela, e aí então esse portão, o portão da cela abrisse, e ele então dando aquele passo para fora sentisse aquela alegria, aquele prazer. É isso que Kardec pergunta. O espírito sente essa aspiração, esse êxtase que mostra para ele o mundo espiritual para onde ele regressa? A resposta: a alma sente muitas vezes que se quebram os liames que a prendem ao corpo, e então emprega todos os seus esforços para romper de uma vez. Já parcialmente separada da matéria, vê o futuro desenrolar-se ante ela e goza por antecipação do estado do espírito. Aqui, mais uma vez, a gente fala daqueles espíritos que estão numa condição mais espiritualizada. Porque o espírito, quando percebe que está desencarnando, ele então se agita para poder se libertar. Tem espírito que se agarra cada vez mais. E quando ele percebe então que ele está se desprendendo, vocês se lembram quando o irmão Jacó descreveu a sua desencarnação? Ele, já comentei com vocês que ele tinha ali a assistência durante esse momento, mas ele lembrava que ele sentia aquele choque percorrendo o corpo dele, e aí então a filha dele pedia para que ele entrasse num estado de prece, e aí então houve aquele momento em que um grande choque atingiu a sua cabeça, que foi exatamente o momento em que houve a última desconexão do seu perispírito com o corpo físico. E ali para ele sentiu algo completamente diferente daquilo que se vive no nosso mundo físico, ou seja, para ele é algo absolutamente novo entre aspas, porque nós já vivemos isso várias vezes, mas para ele era difícil de descrever. Então, como nós vemos, cada um vai tendo ali uma impressão diferente, uma sensação diferente, mas o mais interessante é que realmente o espírito tem a impressão de que algo está acontecendo. E se ele ele consegue antever ou ter essa previsão de que ele vai para o mundo espiritual numa condição equilibrada, para ele, sem dúvida nenhuma, é uma sensação muito agradável. Andréa colocou para nós aqui: no caso de morte cerebral, pode-se considerar que a alma não está mais presente? É aquela mesma história que nós colocamos, Andréa. Depende muito de espírito para espírito. Nós tivemos o caso, por exemplo, um relato de uma jovem que cometeu suicídio. Ela estava morta. Depois ela descreveu para nós esse relato, se eu não me engano, aliás é um livro que eu quero estudar com vocês também, o livro Instruções Psicofônicas do Chico. O Instruções Psicofônicas eram psicofonias que foram depois transcritas e publicadas nesse livro. Foi o caso de uma jovem então, que cometeu suicídio, e ela relatava que ela sentiu o corpo dela passando pela autópsia. Ela sentia aquela agonia de se ver viva e ao mesmo tempo ver o corpo dela sendo cortado, deitado naquele mármore frio de um necrotério. Então você pensa assim, se mesmo morta, ela sentia tudo aquilo que acontecia com o corpo dela, e nós temos aqueles casos inclusive de espíritos que são sepultados com o seu corpo físico, imaginemos no caso de morte cerebral, em que existe ainda a vida biológica. Então nós temos aqueles casos de espíritos que desencarnaram, Pois é, então, essa questão da eutanásia, ela acaba sendo um debate muito mais científico com uma visão materialista do que um debate espiritualista. E até mesmo dentro do universo espiritualista nós temos esse debate. Porque você diz assim, não, mas eu acredito realmente na vida após a morte. Mas eu acho que não tem necessidade de deixar a pessoa sofrendo. É a opinião de muitas pessoas que têm também essa visão, são religiosas, mas fazem isso muito mais por caridade do que por aquela ideia de simplesmente matar o que já está morto. Então, são muitos os temas ainda que, muitas as situações que provocam em nós esses debates. Então, nesse caso,
Não, caridade mesmo, Tic-Tac. Pode ser ter uma caridade superficial que os espíritos já disseram. Nós vamos falar sobre isso também. Kardec trata desse tema, se eu não me engano, nesse mesmo capítulo. Se nós podemos antecipar a morte numa situação em que é irreversível. E aí os espíritos vão comentar exatamente isso. Muitas pessoas fazem isso para acabar logo com o problema. Eles falam que é para aliviar o sofrimento, mas na verdade eles querem aliviar o próprio sofrimento. E aí nós temos então também essa situação para debater. A Angelina colocou lá em cima: a mãe de uma amiga nossa, mais de 10 anos, está internada por um engasgo, né? Atualmente comunica-se por gestos, né? Então, aqueles casos de pessoas que entram em coma e depois voltam, depois de muitos anos. Nós tivemos um caso, se não me engano, de um bombeiro que ficou durante 20 anos em coma e depois despertou e foi para casa, né? Então, também temos aquela história, né, da melhora da morte, né? Lá onde eu trabalhava numa UTI, nós tivemos me lembro de 2 casos que foram marcantes, né? Tinha ali um senhor que tinha um problema cardíaco grave, ele estava num estado de coma. Aí nós cuidamos dele durante um tempo e tal, e aí depois eu me lembro, eu estava sentado fazendo ali as prescrições, de repente o paciente levantou a mão. Ele estava entubado, estava inconsciente, todo ligado a aparelhos e fios e medicamentos, de repente ele levantou a mão. Joguei a caneta, levantei, fui lá falar com ele, e eu perguntava, ele não mexia, não tinha nenhuma expressão no rosto, mas ele sinalizava com a mão. Tudo bem com o senhor? Tal, aperta a minha mão. Ele apertava a mão, ele devia ter por volta ali de uns 70, 80 anos de idade. Rapidamente acionamos os médicos, foram lá conversar, notificamos a família. 2 dias depois ele desencarnou. E aí então fica aquela ideia da melhora da morte, né? Será que ele fez isso porque os espíritos comentam, né, que a família, muito preocupada com o estado do paciente que está num processo de desencarnação, acaba dificultando cada vez mais esse momento. E aí então essa folclórica ou real, não sei dizer para vocês, melhora da morte aconteceu 2 vezes. Aí então a família, ele melhorou porque ele está conversando, porque agora ele parece que ele vai ter ali uma reação. Então eu vou para casa tomar um banho, eu vou lá levar as coisas, depois trazer mais. 2 dias depois ele desencarnou. E um outro caso também de um paciente cardíaco que teve um problema cardíaco, fez uma cirurgia do coração, foi para a UTI também. A família estava ali naquela situação preocupante, a família, todo mundo tenso, naquela expectativa toda. De repente, num dia de manhã ele acordou bem da vida, tomou o seu café, quando foi à noite ele desencarnou. Então a gente vê assim que os espíritos, estando ligados aos seus corpos físicos, de acordo, né, com a necessidade que o espírito tenha, né, o seu tempo de desencarnação, o modo como ele vai desencarnar, porque o espírito ele aprende inclusive naquele momento em que ele passa por essa angústia. Para muitos de nós o esclarecimento é o suficiente, para outros a dor é necessária para fazer com que ele desperte, né, inclusive também envolvendo a família e tudo mais. A Didima lembrou, né, isso é comum, né, o paciente melhora e horas depois desencarna. Eu tive 2 vezes aconteceu isso, né, no tempo que eu trabalhei naquele ambiente, né, presenciei essa situação. Então, né, vamos lá. A Luísa lembrou que também aconteceu com a minha mãe, né, então também ali uma experiência pessoal, né. Continuando aqui para nós, vamos lá e acelerando um pouquinho aqui. Tá, questão 158. O exemplo da larva, que primeiro se arrasta pela terra, depois se fecha na crisálida, numa morte aparente, para renascer numa existência brilhante, pode dar-nos uma ideia da vida terrena, seguida do túmulo e por fim de uma nova existência? Kardec aqui está usando um pouco de poesia, né, para fazer uma comparação entre o processo da morte, que nós aqui nos arrastamos no mundo físico, e aí então a morte é esse processo de transformação, e depois nós nos libertamos do mundo espiritual. E os espíritos respondem, é uma pálida ideia. A imagem é boa, mas é necessário não torná-la ao pé da letra, como sempre o fazeis, né? Então já chamou aqui, que não é bem assim, né? A ideia é interessante e tudo mais, né, que nós somos lagartas nos arrastando aqui pelo chão e depois nós viramos lindas borboletas, né, voando pelo mundo, né? Então romanticamente, poeticamente a ideia é boa, né, mas a realidade ali traz para nós
as suas complexidades. Questão 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? A resposta dos espíritos não poderia começar de uma forma melhor. Depende. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, estarás, no primeiro momento, envergonhado de o haver feito. Para o justo é muito diferente. Ele se sente aliviado de um grande peso, porque não receia nenhum olhar perquiridor. Aqui nesse caso nós temos envolvendo o modo de vida do espírito, as suas crenças, o seu entendimento sobre essa questão da morte, e da sua libertação, os espíritos que sofrem as consequências daquilo que fizeram, os espíritos que recebem os benefícios daquilo que fizeram. Então, como começaram aqui a resposta, depende. 160, 160. O espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na Terra e que morreram antes dele. Agora a gente já começa uma outra parte dessa questão. Porque primeiro é algo individual. O que o espírito sente, quais são suas impressões. E aí então agora os espíritos dizem, muito bem, você desencarnou. Aí você fica pensando, mas teve gente que morreu antes de mim. Pessoas da minha família, pessoas que eu amava. Será que eu vou ter contato com elas? É uma grande dúvida que todos nós encontramos. A esperança de reencontrarmos nossos entes queridos. Ou da mesma forma, o medo de reencontrarmos com os nossos inimigos. Estudando o livro Voltei, nós já tivemos ali, naquele momento tão especial, ele reencontrando a filha logo no momento da sua desencarnação. Olha, Dudu, depende, a resposta depende, ela é sempre muito interessante para nós. Tem espíritos que, embora tenham sido antecedidos por muitas pessoas da família, esse espírito viveu de uma forma egoísta e não tem merecimento para encontrar ninguém. Ele vive sozinho no isolamento. Não temos aqueles espíritos que falam que vivem numa perfeita escuridão? Outros espíritos encontram seus inimigos. No momento em que estão desencarnando, mais uma vez aquela imagem romântica do filme Ghost, quando o Carl, o inimigo do Sam, desencarnou naquele acidente no final do filme, ou então aquele outro que era o assassino, que sofreu aquele acidente de carro, no momento em que desencarnou, apareceram aquelas sombras do chão e arrastaram ele. Então, talvez não com essa mesma precisão ou com essa mesma característica, são muitos os relatos de espíritos que disseram, no momento que eu desencarnei, meus inimigos estavam esperando. Estavam ali, simplesmente aguardando aquele momento, inclusive fazendo ali tudo que fosse possível para facilitar logo essa morte, para que o espírito retornasse ao mundo espiritual e sofresse as consequências. Então, uns ficam sozinhos, outros são bem acompanhados, outros mal acompanhados, alguns com algumas pessoas, outros com uma legião de pessoas, cada um ali trazendo a sua história, se refletindo nesse momento. Então a pergunta é, se o espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na Terra e que morreram antes dele. A resposta sim, segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente. Reciprocamente. Imaginemos aquela história, só para a gente poder criar uma situação aqui curiosa, talvez engraçada ou talvez nem tanto, mas imaginemos, por exemplo, aquele casal em que o marido é um verdadeiro obsessor da esposa. E aí então acontece ali, de viverem aquela vida sofrida durante tanto tempo, sofrida para ela, mas ele ali, porque eu tenho a minha mulher, porque é a minha casa, a minha mulher me ama, parabéns para a minha mulher que tem um marido como eu, e a mulher fica, Deus, até quando? E aí então ela desencarna, vai para o mundo espiritual como aquela mulher resignada, aquela mulher que padeceu tudo aquilo que precisava para poder resgatar os débitos do passado. E aí então o marido desencarna e fala, agora eu vou encontrar a patroa. E a patroa não aparece. E ele pensa assim, mas eu imaginei que fosse encontrar com ela. E é exatamente o que mostram os espíritos. Depende muito da afeição que tenham mantido reciprocamente. Porque estando em faixas vibratórias, em dimensões diferentes segundo os seus valores, os espíritos não têm essa obrigação
desde que se encontrem ali com liberdade para decidirem seus próprios futuros. Agora, há casos em que os espíritos naturalmente se reencontrarão no mundo espiritual por uma questão de atração. Se atraem reciprocamente, mesmo que seja uma atração dolorosa. E há aqueles que se buscam pela afeição e se buscam então reciprocamente pela afeição que cultivaram durante suas existências. Continuam os espíritos. Quase sempre eles o vêm receber em sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a se libertar das faixas da matéria. Olha só o livro Voltei aí. Vê também a muitos que havia perdido de vista durante passagem pela Terra. Vê os que estão na erraticidade, bem como os que se encontram encarnados que vai visitar. Então todo o conteúdo dessa resposta vai ao encontro daquilo que o irmão Jacó relata no seu livro Voltei. As coisas não acontecem necessariamente de um modo imediato. No momento que você abre os olhos, você encontra com o seu familiar. Algumas vezes você se encontra numa condição em que o familiar, né, não está ali autorizado a se aproximar, não tem condições de se aproximar. Os amigos aguardam o momento da nossa recuperação. Então, assim, tudo vai acontecendo gradualmente nesses reencontros positivos, negativos, de acordo com as condições do espírito. A Andréa lembrou aqui, né, ou então vão se reencontrar na próxima reencarnação para acertarem os afetos. Né? Também a mesma coisa acontece. No mundo espiritual é assim, mas a gente já lembra também, Andréa, que muitos desses espíritos se encontram no mundo espiritual e já se programam para isso. Então eles não apenas se reencontrarão na Terra. No plano espiritual eles vão olhar um para o outro e falar assim, ó, nós vamos nos encontrar. Ou então, né, dizem para eles, vocês vão se reencontrar, mesmo que seja a contragosto. Isso foi relatado, inclusive, novamente, no livro Deixe-me Viver, que eu comentei com vocês há pouco. Mostra ali um casal que ia ter um filho. Esse filho já havia sido rejeitado outras vezes. E eles estavam combinando naquele momento. Esse casal então foi levado em desdobramento, reencontraram com o espírito e nenhum dos dois queria. O filho falava, eu não quero ir. E os pais diziam, eu também não quero ir que ele venha. Mas aí então vocês têm a necessidade de se encontrar. Acabou então que o jovem reencarnou e ele acabou sendo bem aceito depois pela família. Simplesmente porque o casal tinha outros planos. Então, tudo é muito relativo. Então nós podemos imaginar as mais variadas possibilidades, de acordo com as condições e características de cada espírito. Para finalizarmos, deixa eu ver aqui, nós estamos na 160. Falta pouquinho, faltam duas questões. Deixa eu acelerar um pouquinho só aqui. 161. Na morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se debilitaram pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida se verificam simultaneamente? A resposta geralmente é assim. Geralmente. Mas em todos os casos, o instante que os separa é muito curto. Então, nesse caso, existe ali aquele rompimento, né, abrupto, embora haja ainda uma atração do espírito pelo seu corpo físico. Então, mais uma vez, naqueles casos em que a separação da alma e a cessação da vida se verificam simultaneamente, geralmente é assim. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva alguns instantes de consciência, por alguns instantes a consciência de si mesmo? Nós já estudamos sobre isso lá nas entrevistas do livro O Céu e o Inferno, que Kardec, né, sempre atento aos obituários dos jornais franceses, ele procurava, né, sempre aqueles casos que eram curiosos e que seriam de grande instrução. E aí então ele fazia, lá na Sociedade Parisiense, as evocações desses espíritos. E foi exatamente um desses casos, quando, naquela época, na França, as decapitações eram a pena capital, a execução de morte, né, por crimes que aqueles indivíduos cometiam. E aí então houve uma execução na guilhotina. Nós estamos falando do século XIX, né, meados do século XIX. E aí então Kardec evocou o espírito e perguntou exatamente para ele: quando você viu, né, quando sua cabeça foi cortada, você viu alguma coisa?
E o espírito falava assim, eu vi minha cabeça caindo, eu vi alguma coisa assim. Então olha a resposta. No caso da decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo? Frequentemente ele a conserva por alguns minutos, até que a vida orgânica se extingua de uma vez. Mas muitas vezes a preocupação da morte lhe faz perder a consciência antes do instante do suplício. Então não é que ele esteja desligado, mas ele simplesmente perde a consciência pelo pavor daquele momento. E por que a gente pode colocar assim? Biologicamente, quando nós perguntamos de que forma que acontece a morte, já falamos sobre isso, né? Inclusive nós temos documentários que mostram esse processo. Então, que tipo de morte nós estamos falando? A morte por acidente. Então vamos entender. Que acidente foi esse? Eu estava dirigindo o carro e o carro bateu. Ok. Quais foram os órgãos que foram feridos? Ele bateu o peito no volante porque ele estava sem cinto de segurança, e aí ele teve um trauma torácico e isso prejudicou a circulação sanguínea dele. Ótimo. Então a gente lembra que as células conseguem ficar vivas por pelo menos 6 minutos. As células nervosas, né, acabam sendo destruídas um pouco antes. Então ele tem ali pelo menos 3 minutos de consciência. Se por acaso ele bateu a cabeça, aquele trauma pode fazer com que ele fique inconsciente. Então ele não vai perceber esses minutos. Mas no caso de uma morte, por exemplo, por problema cardíaco, ele tem aquele grau de consciência, ele vai apagando gradualmente. Se por acaso ele teve um infarto, o infarto significa que o coração dele então foi lesado por aquela isquemia, aquela parte do coração acabou morrendo, o coração não funcionava direito, chegou uma hora que parou. O sangue parou de circular. Então nós temos aquele período em que as células se mantêm vivas e a consciência permanece. E aí, então depois o indivíduo vai perdendo a sua consciência. Então nós vamos percebendo assim que a morte, no caso da decapitação, as células nervosas dele continuam ativas durante esses minutos. Não é assim, o coração bateu, você pega uma chave e desliga e tudo simplesmente apaga no corpo dele. As coisas continuam acontecendo. Enquanto ali existe aquela vitalidade. Depois, quando as células deixam de receber o oxigênio, elas então vão morrendo e tudo mais, nesse momento o corpo começa de fato a morrer. Mas mesmo no caso da decapitação, ainda existe vida naquele momento. Embora o indivíduo esteja ali completamente imóvel, exatamente porque não tem mais condições de ter controle do seu próprio corpo. Então, enquanto existe vida e o espírito está vinculado ao corpo físico e ele tiver o mínimo de grau de consciência, ele vai ter essa percepção. É isso que os espíritos querem colocar para nós. Até mesmo da decapitação, que é algo que para nós é irreversível. Porque se o indivíduo machucou a cabeça, você imagina que ele ainda vai conseguir voltar apesar das sequelas. Se ele levou um tiro no peito, você fica imaginando que talvez não tenha acertado de uma forma muito grave ali o coração, o pulmão, então talvez volte. Mas cortou a cabeça, cortou. Não tem mais volta. Não adianta fazer respiração boca a boca, não adianta fazer ali massagem cardíaca, não tem jeito. Mas mesmo assim nós percebemos que a vida continua por alguns instantes. Kardec coloca para nós aqui como comentário para encerrar esse nosso capítulo, esse nosso item. Beleza. Comentário de Kardec. Não se trata aqui senão da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo como homem, por meio do corpo, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, ele pode conservá-la por alguns instantes, mas de duração muito curta, e a perde necessariamente com a vida orgânica do cérebro. Isso não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo, mas pelo contrário, pois em todos os casos de morte violenta, quando esta não resulta da extinção gradual das forças vitais, os liames que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desprendimento completo é mais lento. Foi aquilo que nós vimos lá no livro Céu e Inferno, no primeiro capítulo, que Kardec fala do passamento. E ele mostra todos os casos, né, que nós encontramos na morte. Aquele desprendimento mais lento, aquele desprendimento mais demorado, aquela morte violenta, aquela morte mais tranquila, o suicídio. Então ele coloca cada uma dessas características. Então vale a pena, para a gente poder reforçar aquilo que nós aprendemos aqui no nosso livro dos Espíritos, dar uma releitura
Lá no livro Céu e Inferno, só baixar para quem não tiver, lá na segunda parte, o livro é dividido em duas partes, uma parte que fala mais de teologia e a segunda parte de entrevistas. Nessa segunda parte, o primeiro capítulo, passamento. E ele traz ali uma explicação detalhada desse processo para o efeito da morte sobre cada espírito. Tá, então vale a pena fazer um estudo sobre esse tema. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui então o nosso estudo de hoje. Falamos sobre aqui a separação da alma e do corpo, a morte. Espero que não tenha sido de uma forma muito tétrica, muito mórbida, né? Mas é certamente algo bastante interessante para nós aprendermos, já que isso vai ser uma experiência que cada um de nós vive. E o interessante é que nós encontramos, né, na nossa sociedade, no nosso meio, um medo muito grande de tratar desse assunto. É realmente um verdadeiro tabu. As pessoas não gostam de falar, têm medo de falar. Se por acaso esse assunto vier, é uma coisa que as pessoas fogem. Nós temos na psicologia os especialistas que procuram levar esclarecimento para as pessoas que passam por essa tanatofobia, levando aqui, né, a tanatologia para nós, né, como um trabalho da psicologia para fazer com que as pessoas tenham entendimento sobre a vida que levam, sobre a morte como algo inevitável, valorizar as experiências e as relações que estão vivendo, né, e elas acabam se tornando muito mais claras conforme nós temos uma visão muito mais espiritualizada. Porque por enquanto fica assim, olha, se conforme porque isso é natural. Quando se tem uma visão da realidade do mundo espiritual tenha confiança porque as coisas não são tão assim destrutivas, né? Se você preferir colocar aqui, eu posso ler, não tem problema. Se você achar melhor, quiser mandar por aqui ou mandar pelo PVT também, não tem problema. Beleza, vamos lá. Uma psicografia, uma psicografia que o Dudu coloca para nós aqui, né? Diz assim: almas que se unem, almas que voltam, almas que se enlaçam, almas que permeiam, almas aladas em altas alas, almas que se juntam no tempo, no espaço de amor, almas que tentam afastar os pregressos de dor, almas que juntas se riem, almas que choram no bem. Acalmem-se, almas, que a paz faz no além. A alegria de perto estar, com suas dores se irmanar. Almas que perto estão, trazendo bênção no coração. Almas que partem felizes, almas que unidas estão. São almas em seu coração, que do Pai muito recebem, almas que de harmonia e amor recebem, almas e almas que, enfim, retornam ao mundo em si, sinceras em busca de amor, trilhando no pranto de dor, almas que a paz engrandece, de luz que em ti resplandece. Alma em todos e em ti, são almas que partem daqui. São elas que um dia voltaram, partiram e logo chegaram. Almas de todo lugar, para ti sempre haverá lugar. Lugar onde muitos esperam, na certeza que no coração veneram, almas que cultivam o amor, e aqui esperam sem dor. Almas que aguardam a ti, por amor aos que vivem aí. Almas queridas no bem, enxuguem prantos de dor, na paz daquele que muito amou a humanidade inteira. Quero ficar aqui, pois de certa forma hoje me sinto normal, pensando e falando. Eu vou conseguir. Eu agradeço muito a vocês por ter chegado a algum lugar, agradecendo ter esta casa. Muito obrigado. Ainda não sou ninguém, só um sofredor dos caminhos. Boa noite, Américo, 2008. Bela mensagem, né, falando para nós sobre essa visão das almas, dos reencontros, da desencarnação, de um modo tão belo, saindo um pouco daquela imagem tão triste, tão pavorosa, né, que a morte biológica traz para todos nós. Né? Então, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, né, com essa mensagem para as nossas reflexões. Para quem quiser depois, né, é só copiar aqui esse texto e depois organizar para vocês fazerem a leitura. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso encontro de hoje. Mais uma vez, o nosso próximo encontro será sobre a perturbação
perturbação espírita. Coloca lá no nosso grupo, Dudu, por favor. Perturbação espírita vai falar sobre o momento de desencarnação e o grau de consciência que o espírito tem sobre esse processo. Sua consciência, seus medos, sua desorientação, tudo isso vai ser tratado então no nosso próximo encontro na quinta-feira. Valeu então, pessoal. Vamos encerrando por aqui o nosso estudo de hoje.